como que eu cheguei no tema de qual seria o vídeo de hoje. Hoje é aniversário de uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu admiro demais. E a gente vai cantar um parabéns para ela e eu precisava comprar o presente para essa pessoa. E sabe quando a gente para e pensa assim, meu Deus, tem pessoas que a gente já mata a charada logo de cara e para essa pessoa que eu vou dar isso porque eu sei que vai agradar, mas sabe aquela pessoa que você para e pensa, meu Deus, como que eu vou escolher um presente para essa pessoa? Quando a gente tem aquela sensação de assim, essa pessoa já tem de tudo? Pois é. E é uma pessoa que eu gosto muito, me identifico muito, é uma pessoa que ela tem uma característica muito voltada para o progresso, é uma pessoa que ela sempre está buscando evoluir, sempre melhorar, é viciada, como ela mesma diz, em evolução. E eu me identifico muito com essa característica e logo eu pensei, bom, como eu me identifico com essa característica, qual seria um bom presente para essa pessoa? Seria um presente também que eu gostaria de ganhar. Qual seria um presente que eu gostaria de ganhar? Um livro. Já hashtag fica a dica, aí meu aniversário é só em agosto. Mas eu adoro ganhar livro, mais livros de desenvolvimento do que livros de história. Inclusive, um desafio para mim é eu voltar a ler livros de história, porque eu sei que isso também agrega, mas eu gosto muito de livro de desenvolvimento. E aí eu fui até a livraria para comprar, então, um livro para essa pessoa, eu escolhi o livro, enfim. E aí, para mim, livraria, isso é uma perdição, porque eu saio de lá mais do que. Sabe aquela sensação quando a gente está em uma loja de roupa ou de sapato, quero tudo ou preciso de tudo? Eu, dentro de uma livraria, exatamente essa sensação que eu tenho. Eu quero tudo e eu saio sempre com a sensação de que eu preciso de todos os livros que estão lá. Mas escolhi um livro para trazer para comprar para mim e é sobre o tema desse livro que é o assunto desse vídeo de hoje. O livro é esse aqui, A Mentalidade da Abundância. Eu não li esse livro, eu acabei de pegar esse livro, mas eu precisava gravar esse vídeo para ele sair do canal amanhã. E aí logo eu pensei, isso aqui está diretamente relacionado com a questão da obesidade, eu vou falar para você. O título é A Mentalidade da Abundância. Eu não li o livro, eu não vou comentar sobre o livro, mas o que, que eu quero compartilhar aqui com você? Como a mentalidade da abundância versus a mentalidade da escassez, ela está relacionada com a dificuldade que mulheres têm de ter e manter o controle. Como que isso funciona, né? Não é novidade para ninguém que aquilo que a gente viveu na infância não fica na infância. E todas as experiências que a gente viveu formaram registros e esses registros, eles se tornam inconscientes e a gente se comporta de acordo com ele, com esses objetivos. Muitas vezes a gente tem uma realidade completamente diferente da realidade da nossa infância, mas a gente continua se comportando baseado naquelas experiências que a gente viveu. Por quê? Porque a gente se torna aquela experiência que a gente viveu. Então, o que, que a abundância e a escassez elas nos ensinam sobre emagrecimento, sobre limite, sobre controle? Uma coisa que é extremamente comum. Quando as pessoas pegam, por exemplo, uma orientação alimentar e ali tem uma quantidade de comida, a pessoa não consegue comer aquela quantidade que está lá. A sensação é de que eu quero mais. Se tiver disponível, se tiver disponibilidade, a pessoa acaba comendo mais. Ou então, o que é muito comum, aquela necessidade de repetir. Ou então, se tem algo disponível, eu não consigo dizer não. Muito esses aspectos muito relacionados à questão de colocar limite e também a questão relacionada àquela quantidade, comer a quantidade suficiente para a nossa necessidade física. E aí eu vou contar para você o que, que é a questão da escassez e da abundância está relacionado com isso. Vou dar um exemplo meu com relação a isso, né? Eu venho de uma família muito simples, de uma família muito limitada financeiramente, com vários problemas financeiros, até pelo fato do meu pai ser alcoólatra, não parar em emprego. Então a gente passou muita necessidade financeira quando a gente era criança. E o que que acontecia? É, também era uma mentalidade muito de
salário mesmo, né? Que aquele dinheiro que recebia, ele precisava dar para o mês inteiro. Então, como que as coisas funcionavam? Né? Meus pais recebiam um dinheiro, faziam uma compra do mês. Aquela compra do mês, ela tinha que dar até o próximo pagamento. E a minha mãe falava: ó, é o que tem, acabou, acabou. Só que para não acabar tudo nos primeiros 10 dias ou 15 dias e chegar, né, na outra metade do mês não ter mais nada, o que que minha mãe fazia? Minha mãe, ela distribuía, ela organizava isso porque ela sabia que acabou, acabou. E aí, como que funcionava então? Um registro muito vivo para mim. Era com relação à bolacha, porque minha mãe comprava bolacha e eu sou a caçula de 3 irmãos, então qual que era a dinâmica que a gente se organizava? A gente pegava esse pacote de bolacha e dividia em 3. Então dava lá uma quantidade assim, ó, essa é a quantidade que você tem, essa quantidade que você tem, assim, era justo, né, para os 3, não dava briga, mas era aquilo. Aí, se eu quisesse outra, a outra é só amanhã. Hoje não pode, hoje é isso que tem. E a gente tinha um vizinho, e na casa desse vizinho, ele tinha total autonomia para pegar quantas ele quisesse, comer quantas ele quisesse. Não tinha essa regra, essa limitação. Quer dizer, era uma família melhor financeiramente, né? E eu lembro que aquilo pra gente, nossa, era incrível. Nossa, mas você pode pegar quantas você quiser? Sim. Você pode comer quantas você quiser? Sim. A gente, como criança, né, a gente queria viver aquilo. E eu tenho um registro em mim que eu lembro até hoje o dia que eu comuniquei isso para mim. E aquilo que a gente comunica para a gente, porque a gente vive a experiência, a criança ela interpreta aquela experiência, comunica para ela e isso se torna o registro. Eu lembro que eu falei assim para mim: o dia que eu trabalhar e eu tiver dinheiro, eu vou comprar o quanto eu quiser e eu vou comer o quanto eu quiser. Por quê? Porque para mim, como criança, era um incômodo muito grande não poder comer o quanto eu queria, ter essa limitação. E essa limitação, ela vinha de uma organização financeira da minha mãe, mas vinha também por conta dessa escassez financeira mesmo que a gente vivia. E aí, o que que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter o meu primeiro dinheiro, o que que acontecia? Eu ia no mercado, eu comprava o quanto eu queria e eu comia o quanto cabia. Então, um pacote de bolacha na minha mão, ele acabava assim. Eu escutava às vezes as pessoas falando: não, eu nem consigo comer um pacote inteiro. Eu falava, na minha cabeça aquilo não entrava, mas como você não consegue? Eu como um, se deixar, eu comeria até mais. Não comeria por causa daquele pensamento: nossa, que feio. Mas se eu não pensasse que era feio, eu comeria. Mas por quê? Por conta desse registro da escassez, da falta, da escassez e da falta que eu vivi na infância. Então, baseado nessas experiências que eu vivi, o que que aconteceu? Acabou sendo registrado em mim uma mentalidade de escassez. Uma frase muito comum, que é um bloqueio muito comum, é o seguinte bloqueio, né? Ah, eu vou comer tudo antes que acabe. E aí eu vou compartilhar um registro também de uma cliente minha que ela relatou. E o que que acontecia com ela? Ela tinha os irmãos dela e ela tinha os filhos do marido da mãe dela. Então, ela tinha ela, os irmãos dela, e aí a mãe dela casou com outro homem, e esse outro homem tinha os filhos dele. E aí juntou, eram 4 crianças no total. E aí, o que que acontecia na vida dela? Era colocada comida e ela precisava pegar rápido. Não tinha organização, vamos dizer assim, do tipo, ó, de separar. Ela tinha que ir lá e pegar rápido e garantir o dela, porque se ela não corresse, pegasse rápido, comesse rápido, garantisse o dela, como aconteceu algumas vezes, ela ficou sem. E aí, o que que acontece? O que que acontecia na vida adulta dela? Ela ia por exemplo, ela fazia um balde de pipoca, ela estourava a pipoca. Ela comia aquilo como se ela precisasse garantir, porque senão ela não sabia se ela ia ter. Então, tudo isso que a gente vai vivendo vai sendo registrado na gente. Todos esses registros, eles vão determinando os nossos comportamentos. Por quê? Ainda que a nossa realidade seja outra, né? Hoje ela como uma mulher adulta, casada, que ela pode comprar o que ela quiser e comer o quanto ela quiser,
não faz sentido, porque amanhã vai ter, mas ela se comporta de acordo com aquele registro que foi programado no inconsciente dela, assim como eu, né? E assim como muitas mulheres, né? Hoje já não faz sentido, porque hoje conscientemente a gente sabe que não vai faltar. A gente sabe que amanhã vai ter. Eu vou ter o dinheiro para comprar, eu não preciso comer tudo agora, eu não preciso garantir tudo agora. Mas a questão é qual é o registro que está dentro da gente, porque é esse registro que conduz as nossas comportamentos, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, observar qual é o registro que a gente viveu, porque é ele que está determinando. E a gente, quando eu falo, né, sobre a gente viver no presente, eu sempre falo, a gente precisa viver 70% do tempo no presente, 10% do tempo no passado, o passado funcionar como uma biblioteca e 20% do tempo no futuro. A gente precisa saber para onde é que a gente está indo. Só que a verdade é que a gente não vive dessa forma. Quando a gente está se comportando baseado uma experiência que a gente viveu na infância, a gente está vivendo 70% do tempo no passado. Então, era o que acontecia comigo. Quando eu não conseguia impor limite, quando eu não conseguia colocar, ter esse controle, quando tinha algo na minha frente, eu não conseguia falar isso é o suficiente para mim, eu ainda estava me comportando baseado naquela experiência da infância que está muito relacionado com uma experiência de necessidade de limitação, que é uma mentalidade, é uma energia de escassez. Resumindo, né, o resumo da ópera é o quê? O medo de faltar, o medo de não ter, o medo que amanhã não tenha disponível, como é o caso dessa cliente minha. Nossa, eu preciso comer logo e garantir logo, porque se eu não comer logo, não garantir logo, eu vou ficar sem. Então, qual que é o medo que foi instalado nela? O medo de não ter, o medo de acabar, o medo que eu vou ficar sem. Então, muitas vezes, essa forma de comer rápido, ou de comer muito, ou de comer o quanto está disponível, é um mecanismo, acaba sendo um mecanismo de proteção. Por quê? Porque em algum momento eu não comi, me faltou, ou então eu não comi, acabou, ou então eu comi, mas eu queria mais e não tinha, ou então eu comi, eu queria mais, mas eu não podia. E aí tudo isso vai o quê? Fazendo com que hoje na fase adulta é isso que tem disponível, então eu preciso comer. Por quê? Porque o registro que tá amanhã eu não sei se vai ter. Amanhã eu não sei se e se falta. Então eu preciso garantir hoje. Mas se a gente para pensar, a maior parte de nós é uma realidade completamente equivocada, né? Porque você fala, não, não vai faltar, amanhã vai ter. Hoje, ainda mais, né, com o celular, sei lá, que seja um chocolate, qualquer coisa que seja, acabou. É muito fácil, a gente pega o celular, a gente pede, entrega, ou então a gente passa no mercado, né? É uma realidade diferente. E a gente precisa ter consciência disso para que a gente se comporte de acordo com a nossa realidade atual e de acordo com o objetivo que eu tenho. Sempre assim, ó, eu vivo no presente, mas eu tô de olho para o objetivo que eu tenho ali na frente. Eu preciso saber, né, os 20% do futuro, que é aquilo para onde eu desejo ir. Mas eu preciso fazer o que precisa ser feito hoje. E a gente faz o quê? A gente vive as experiências, a gente fica repetindo as experiências do passado. Então, esse livro está totalmente relacionado com isso. Por quê? Porque a gente precisa treinar, ter uma mentalidade de abundância, mas eu só consigo ter uma mentalidade de abundância se eu ter consciência de onde é que está a minha mentalidade de escassez. Então a gente vai vendo isso, tendo consciência disso, para que a gente consiga ir cada vez mais tendo um resultado diferente, cada vez mais tendo autocontrole, conseguir comer com consciência. E comer com consciência é justamente ter consciência do que gerou em mim esse comportamento disfuncional, porque se eu quero emagrecer e eu não consigo, né, ter autocontrole, é um comportamento disfuncional. Mas de onde é que vem? Entenda que tudo tem um começo, tudo teve um início. Então, de onde é que vem esse comportamento disfuncional? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter clareza para que eu consiga depois mudar, né? Sair dessa mentalidade de escassez, de que não vai faltar, amanhã vai ter, e se eu quiser de novo, e se eu quiser de novo, e quantas vezes eu quiser
eu vou conseguir. Uma das coisas que fez com que eu conseguisse ficar um ano, 365 dias sem açúcar, foi justamente pensar nisso. Então, quando me dava vontade de comer um doce, por exemplo, eu pensava, se eu quiser, ano que vem eu como, porque não é nada inusitado, não é nada diferente, não é nada que eu não tenha acesso ou que algum dia eu já tive. Então, é trabalhar essa mentalidade de escassez. Se você tem dificuldade de ter autocontrole, comece a observar como é que você viveu essas experiências na sua infância, porque isso vai fazer com que você consiga ter muito mais controle, ter muito mais poder de decisão, comer com limite, comer o que faz sentido para você fisicamente, comer baseado com aquele objetivo que você tem no presente, não mais com as experiências que você viveu no passado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, se você quiser ter mais clareza sobre isso, se você quiser ter mais assertividade, o que eu recomendo para você é que você faça uma sessão individual, uma sessão de clareza, porque na sessão de clareza a gente consegue identificar justamente isso. Nossa, identifiquei que eu tenho uma mentalidade de escassez, mas quais são esses bloqueios exatamente? Porque dentro desses bloqueios a gente vai conseguir identificar, ter consciência e vir fazendo os desbloqueios. Combinado? Então, bora lá. Vamos desenvolver essa mentalidade de abundância, porque a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo. Se você sentir em seu coração de vir fazer uma sessão de clareza, clica no link aqui embaixo, vai direto para o link, ou se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me chamar no link do meu WhatsApp, vai estar aqui embaixo também.